Fala galera do grupo Forex Consultora Expert BR, beleza? Aqui é Daniel Lobo começando mais um estudo de Reading Indexes. Galera, tivemos aí então uma modificação aí na nossa planilha do relatório COT, ficou top, tá? A top das tops, tá show de bola. Um agradecimento aí ao Lúcio, tá? Que fez aí essa alteração aí, deu mais uma mexida, tá? Trabalhou bastante em cima dela aí. E maravilha, ficou top mesmo. Parabéns aí, Lúcio, tá? Pelo desenvolvimento aí da nossa planilha aí, tá? Ficou bacana, show mesmo, tá? De parabéns, tá? Então é isso aí, galera. Vamos começar aí o nosso estudo, tá? Tem bastante coisa pra gente analisar, tá? Começando aí então. Maravilha, olha só como é que tá top, show mesmo, bonita. Tá? Olha aí, ó. Temos agora o euro, os pares que a gente já vinha analisando, né? Os índices, tá? Agora já tem mais aí o CHF, tem o Gold, prata, tá? Ouro, prata, petróleo, SP500 e o Nasdaq, tá? E aqui no botão também do Shark Index aqui para atualizar, ficou bacana, ele modificou também, ficou bem legal, tá? Começando então aqui pelo euro, vamos dar uma olhada aqui no euro, o que aconteceu no euro. Tá? O euro teve uma queda então aí, ó, dos compradores, tá? Os vendedores também tiveram uma pequena queda aí, ó, 2% dos compradores, ó, eles venderam, né? Ó, acabaram saindo, né? 2%, e os vendedores também, ó, 2%, tá? Eles tiveram uma queda aí. Diminuiu também o volume, tá? Para menos 2%. Quem tá com nível de força ainda são os compradores, tá? Ainda 64%, uma diferença deles aí de 98%, tá? Os compradores estão a 4% acima da média e os vendedores estão a 1% acima da média. Total de posições líquidas, né? 86.519, certo? Então, o que a gente pode tirar conclusão disso? Tá? Vamos olhar aqui, né, no índice aqui do nosso para aqui Euro USD, né? Euro USD então ele está nessa região aqui, ó, acumulando, tá? Não rompeu, também não caiu, tá? Agora está andando de lado, né? Ainda tem aquela força de alta, tá? Olha só, aqui na coluna ele está indicando ainda, né, a força, né? Inclusive aqui, ó, ficou um pouco maior, ó, aumentou, ficou mais positivo aqui, ó. Por quê? Porque tem aqui um cálculo, né, somado com o dólar, tá? E o euro. Então a soma desses dois aqui, ó, acabou aumentando mais aqui o volume, né, do euro dólar, tá? Deixou ele um pouco mais alto aqui, ó, pouca coisa, tá? Mas teve aí um aumento dos dois aqui, tá? Devido ao índice do dólar e do euro, tá? O que é sugerido então para nós aqui, né, que o euro dólar aqui no índice do COT, tá? Ele tá lateralizando, certo? O movimento do gráfico já diz para nós, tá? Agora vamos dar uma olhada no índice do euro, o que pode acontecer. Vamos ver o que pode acontecer aqui no índice do euro, tá? Aqui no índice do euro, tá? Ele teve essa queda, tá? E ele tá retornando para as médias. Então ele está fazendo aí um retorno, um pullback, né? Depois desse rompimento que ele fez aqui, ó, tá? Dessa resistência, tá? Agora ele vem fazendo um pullback, tá? E pode parar, estacionar nessa região aqui das médias, tá? Eu marquei uma linha de tendência de alta também, ó, pegando esses fundos aqui, ó, tá? Tem mais um fundinho aqui que, se a gente traçar mais uma linha de tendência de alta aqui, ó, a gente vê que o preço está chegando bem próximo dessa linha de tendência de alta aqui, tá? Mas depois de toda essa alta aqui, tá? Eu até acredito que ele possa cair para chegar próximo dessa linha de tendência de alta aqui. É possível até que ele faça esse movimento aqui, tá? Mas vamos aguardar aí e observar que o euro ele pode chegar nessa região aqui, ó, das médias. Já está bem próximo, né, da média de 21 períodos, tá? E ele pode ainda cair mais para chegar próximo da média de 42 períodos e ficar trabalhando dentro dessa região aqui, tá? Por um tempo, tá? Para depois voltar a subir, tá? Voltar a subir pelo menos até para fazer aí uma pequena alta, tá?
mas isso é para semanas mais adiante, tá? Mas a princípio o movimento dele é de queda para ele chegar na região das médias aqui. Positivo? TKS. Vamos lá pro próximo. Próximo, então, vamos dar uma olhada aqui no dólar. Tá, olha aí como é que tá o dólar. O dólar teve aí um aumento de volume, né? Aumentou bastante volume, aumentou 17%, tá? Por quê? Porque os compradores aumentaram 15%, tá? Aumentaram bastante. Mas olha só o que os vendedores fizeram. Neutralizaram a compra dos compradores aqui, ó. Neutralizaram essa compra aqui, ó, deles, tá? Eles aumentaram aqui as posições deles em 20%, tá? Então todo o esforço que os compradores fizeram, tá, não valeu de nada, tá? Porque olha só que os vendedores, ó, fizeram, abafaram, tá? Olha aí, ó, abafaram, eles não estão deixando os compradores prevalecer, eles não querem. Então quem tá metendo força aí, metendo lote de venda são aí os vendedores realmente, tá? Então são eles aí que estão sugerindo aí que o dólar caia mais, tá? Olha aí, ainda tem esse nível de força aqui, tá? Ainda está 52%, eles ainda estão mantendo essa média aqui, ó, 48%, 52%, ainda estão nessa média aqui, tá? Mas aí já teve uma diferença entre os dois aqui, ó, de 213%, tá? Uma diferença aí, tá? Os compradores agora estão abaixo da média, tá? 2% abaixo da média de 13 semanas. Os vendedores já estão acima da média, 27%, tá? E o total de posições líquidas deles aí é menos 3,54, tá? Bom, o que dá pra gente ver? Vamos dar uma olhada aqui, ó, nesse gráfico aqui do índice, ó, o que ele sugeriu para nós, ó. Com todo aquele volume que teve ali de compradores e vendedores, ó, o gráfico acabou caindo, tá? Acabou tendo uma queda e sugere para nós aí que o dólar pode ter uma queda maior, hein? Pode ter uma queda, tá? Bom, vamos dar uma olhada então ali no índice, realmente aqui, ó, no próprio índice, né, do dólar, tá? E vamos ver o comportamento dele. Esse aqui é um gráfico de 4 horas, tá? E a gente vê que ele vem trabalhando nessa região aqui, ó, tá acumulando, tá? Ó, ele fez essa mínima aqui, subiu, fez a máxima, agora voltou para perto desse suporte, agora já subiu de novo, tá? Então é isso aí, ó, pode acontecer. Teve a notícia, fez com que o dólar caísse, tá? O dólar caiu, tá? Depois voltou a ter uma alta, tá? Mas ele tá ainda trabalhando dentro dessa região aqui. Com a informação do relatório COT, a gente pode esperar que o dólar comece a ter uma queda, tá? A partir desse movimento aqui dessa região, é provável que ele tenha uma queda, porque se nós colocarmos aqui, ó, no gráfico no gráfico diário, tá? A gente percebe, né, que ele tá nessa região aqui, ó, trabalhando abaixo da linha de Fibonacci, tá? Tem as médias móveis que estão passando aqui. Deixa eu colocar aqui as médias móveis rapidinho aqui. Pronto, olha aí, ó. As médias móveis já estão aí no lugar, tá? Olha só o que o preço sugere para nós aí, ó. Tá na região das médias, tá? Deixa eu usar essa ferramenta aqui que eu pouco uso ela, tá? Olha só o que ele fez aqui. Tá na região das médias, ó. Tá trabalhando aqui e o que o preço sugere para nós é que ele pode fazer uma queda, tá? E continuar essa queda até chegar lá naquele nível, tá? De Fibonacci que tá lá embaixo, lá, que é o nível de 261,8%, tá? Então, logicamente, ele vai fazer esse movimento, mas ele vai caindo aos poucos, tá? Ele vai caindo, vai acumulando, vai caindo, vai acumulando, pode ter um retorno, cai mais e assim por diante, mas é possível que ele vá buscar aquele nível lá, é possível, tá? Vamos ver, né? Vamos aguardar, porque isso aqui também, olha só, dentro dessa queda aqui tem uma outra característica que até pode se confirmar, né? Porque tudo muda, né? De uma hora para outra, né? Pode acontecer alguma coisa, né? E olha só o que eu vejo aqui também, né? Um possível pivô de alta. Olha só, é um possível pivô de alta. Um outro fundo mais alto tem esse topo. Se ele romper, então, esse topo aqui, então a gente tem aqui um pivô de alta, né? Indica que o dólar começa a subir, tá?
Se não me engano foi na quarta-feira, né, teve uma notícia aí lá nos Estados Unidos, né, que o Trump tá injetando aí, né, tá fazendo algumas alterações nos Estados Unidos, né, e me parece que eles estão tentando fortalecer o dólar, tá? Estão tentando fazer com que o dólar suba, né, a partir desse nível que ele tá, para ganhar um pouco de mais força aí, tá? Então, quarta-feira mesmo a gente teve aí um movimento, tá? E esse movimento aí sugeriu uma alta do dólar, tá? Mas aí logo em seguida teve aí, né, o payroll, né, que teve a queda do dólar também, né, e modificou todo o mercado aí, tá? Então é isso aí, vamos ficar observando aí, né? Porque tem duas situações aí, né? Pro lado que ele tender mais forte, a gente vai junto, né? A gente vai junto. Lembrando que o cenário todo aqui do dólar é queda, olha só. Perfeito, nitidamente, não tem o que contestar. Queda, tá? A única coisa que pode acontecer é o dólar ganhar uma força a partir desse movimento que ele está fazendo aqui, ó, e começar uma alta, tá? Até porque ele rompeu esse nível aqui de Fibonacci, tá? E é possível que ele faça um retorno aí um pouco mais alto, mas, né? Vamos lá. Tudo indica queda no dólar mais uma vez. Próximo aí então, vamos dar uma olhada no próximo. JPY. JPY então diminuiu aí, ó, os vendedores, tá? Os compradores também tiveram uma quedinha, tá? Quem diminuiu mais aqui, ó, foram os vendedores, certo? Os compradores aqui eles diminuíram 3%, os vendedores diminuíram 6%. Tivemos aí também uma diminuição do volume, 5%. Tá, o nível dos compradores aqui, o nível de força tá 28%, bem baixo. Tá, e os níveis ainda dos vendedores tá aqui, ó, 72%. A diferença entre os dois aí, 92%. Os compradores estão 12% acima da média, enquanto os vendedores estão menos 8%. Tá, negativo. Tá, o total de posições líquidas aí então do JPY é 68.524. Vamos dar uma olhada aqui no nosso gráfico do índice JPY. Bom, olhando aqui pelo gráfico, pela coluna, ele está indicando alta, tá? Tá indicando alta, e é possível que o SDJPY realmente tenha uma alta, tá? E eu vou mostrar por quê. Ah, mas o dólar tá caindo, se o dólar tá caindo, o SDJPY vai cair também e tal. Bom, tem esse detalhe, mas vamos dar uma olhada aqui, ó, no índice. Vamos dar uma olhada aqui no índice do JPY, tá aqui, ó. Olha só o movimento que ele começou a fazer, que eu já vinha estudando, vinha comentando já, né, algumas semanas atrás aí, que pelo gráfico semanal ele encontrou uma resistência nessa região. Deixa eu olhar aqui essa ferramenta que é bacana, que eu pouco uso ela, tá? Que no gráfico semanal ele tinha encontrado uma resistência nessa região aqui, porque passava uma média móvel aqui, tá? Pelo gráfico semanal as médias estão passando aqui, e realmente ele encontrou a resistência nesse ponto aqui, e agora sugerindo aqui, né, que vai fazer o mesmo movimento que ele fez aqui, ó. Olha só, fez esse topo aqui, tá? Caiu, voltou para o nível aqui de 61,8%, tá? Aí agora fez a mesma queda, bem parecida com essa aqui, voltou para o nível de 61,8% e agora sugere, né, que pode fazer uma queda, pelo menos para chegar nesse fundo aqui, tá? O que nós vínhamos estudando há muito tempo atrás, né, que o SDJPY poderia romper a partir daqui, né, para ter uma queda, para chegar nesse nível, ó, percebam, né, que aqui esse fundo, e a gente esperava que ele rompesse então esse fundo aqui, né, para buscar essa região aqui, ó, tá? E olha só que todo o movimento que ele fez, tá? Os tubarões aí, ó, pegando a galera, tá? O pessoal que entrou vendido, né, aqui, e agora os tubarões chegaram nessa região e estão fazendo a festa, né, com a queda, tá? E é possível que agora ele venha de uma vez para romper, tá? Vai levar alguns dias para ele fazer esse movimento aqui, tá? Mas a queda é aquele detalhe.
Para subir, sobe de escada, e para descer, desce de elevador, tá? Então a queda aí sugere até ser um pouco mais rápido do que a alta. Então vamos observar. Então ele fazendo esse movimento aqui, o JPY caindo, nós vamos ter uma possível alta então do SDJPY. Tá bem nítido então essa situação aqui, tá? Então vamos olhar o gráfico. Vamos dar uma olhada no gráfico aqui, ó. O SDJPY então sugere para nós uma alta. Até vou colocar aqui a marcação, uma alta a partir daqui, tá? Tá sugerindo uma alta, tá? O euro USD então, vamos marcar aqui no gráfico diário, tá? Olha só, o gráfico diário então ele tá marcando que pode cair, tá? Então vamos colocar aqui uma venda a partir daqui, tá? É possível que ele faça uma queda então, tá? Faça uma queda para buscar a região das médias aqui, tá bom? Próximo então da lista, o GBP. Vamos dar uma olhada no GBP, o que se passa. GBP então aqui, olhando pelo gráfico, ele aumentou o nível dos vendedores, diminuiu os compradores, tá? O GBP então ele tá com uma força aqui, ó, maior aqui na venda, tá? Olha só, 65% de força dos vendedores, tá? Ele aumentou aqui os vendedores 4%, diminuiu os compradores 2%, tá? A diferença entre eles aí 112%. Os compradores estão a 15% acima da média, enquanto os vendedores estão 30%. Ele fechou então a semana aí com 51.555 negativo, tá? Vamos dar uma olhada então no índice do GBP-USD, né? O que ele indica para nós aqui, queda, tá? Do GBP-USD, tá aqui, ó, tá sugerindo que o GBP-USD então pode ter uma queda maior, tá? Rompeu esse fundinho que ele deixou aqui, tá se encaminhando para chegar nessa região aqui, ó, de topo, tá? Aqui é uma região de suporte, tá? Aqui é uma região de suporte, tá bom? E no índice, vamos dar uma olhada aqui que pode acontecer lá, que o índice está sugerindo para nós aqui do GBP. Olha só, bom, o GBP, eu falei que quando ele rompesse esse fundo, ele tinha espaço para começar a queda, tá? Então realmente ele fez a queda, agora ele voltou para fazer um pullback, tá na região das médias, tá? E a partir daqui, como o relatório Koch está indicando para nós uma queda, tá? Sugere então que o GBP pode ter uma queda a partir daqui e continuar a queda para chegar nesse nível aqui, tá? É possível que ele esteja buscando esse nível aqui, se preparando para buscar esse nível aqui, ó, de 161,8%, tá? Então a gente tem que prestar atenção, porque no gráfico do GBP USD ele teve esse comportamento aqui, ó, GBP USD, olha só, na última semana então ele indicou uma queda, e olha o que ele fez, ele subiu, tá? Até devido ao relatório, né, que saiu na sexta-feira e tal, teve aquela movimentação. Mas agora, mais uma vez ele está indicando queda. Então vamos colocar aqui, está indicando a queda, tá? Então, é possível que ele esteja corrigindo, tá? Para os vendedores comprarem um pouco mais alto aqui para pegar toda a queda, tá? Então é isso aí, ó. Vamos colocar aqui venda, porque o GBP agora está fazendo um movimento bacana, tá? Olha aí, ó, uma queda, chegou nessa região e pode vir buscar até essa linha aqui, ó. Perceba que eu até coloquei uma linha de tendência de alta aqui, ó. Da onde que eu tirei essa linha aqui? Vamos colocar aqui no gráfico semanal pra gente ver. Não, tá aqui. Foi pelo gráfico semanal, mas foi aqui, ó. Esses dois fundos que ele deixou aqui, ó. Tem uma linha passando aqui, tem outra linha passando aqui, ó. Vamos colocar, ó, tem outra linha passando aqui, ó, também, que ele pode vir buscar, ó, essa região. Então tem dois níveis aqui, ó, interessantes para ele, tá? Olha só, tem esse nível aqui, ó, da linha que ele pode vir buscar,
tá sentindo um suporte aqui. Se ele romper, tem esse outro nível aqui, ó, dessa linha que tá passando aqui embaixo, tá? Olha só que bacana, certo? Então o GBP/USD tem tudo para ter uma queda bacana aqui, bem legal, tá? Aqui, ó, um MACD cruzado para baixo, tá indicando aí que o preço pode ter uma queda realmente, tá? Olha só, por 3 semanas consecutivas aí ele vem indicando queda, tá? 3 semanas. Então vamos lá, vamos seguir nessa estratégia aí, que pode ter aí um movimento bacana aí de queda no GBP/USD, tá? Vamos lá pro próximo. Próximo então, Audi. Vamos dar uma olhada aí no Audi. Bom, o Audi então aumentou, os compradores aumentou bastante agora, aumentou a ponto de romper todos esses topos aqui, ó. Rompeu esse topo, rompeu também essa região que ele vinha acumulando, tá? E os vendedores também aumentaram um pouco, tá? Vamos dar uma olhada aqui em qual aumentou mais aqui. Os compradores aumentaram 10%, os vendedores aumentaram 11%, tá? Os vendedores estão se preparando para alguma coisa, tá? Eles estão vendo aí que os compradores estão entrando com força, tá? Tá numa tendência de alta, um viés de alta, 75%, tá? E os vendedores já começam a se preparar também com as suas posições, tá? Para quê? Para pegar uma queda, uma possível queda. Então, todo cuidado é pouco no Audi, tá? Porque ele tá numa tendência bacana de alta aí, tá subindo realmente, tá? Mas tem aquele detalhe, aquele comportamento que ele fez, né? Que eu já comentei algumas semanas, que ele dá um sinal de alta, daqui a pouco ele cai, né? Cai para estopar todo mundo, tá? A gente vai ver isso. 110% a diferença dos compradores e vendedores. Os compradores estão a 47% acima da média, enquanto os vendedores estão 20%. Ele fechou então a semana a 66.527, tá? Vamos dar uma olhada então no Audi USD aqui, no índice do Audi USD. Olha só que bacana, subindo, né? Subindo bastante, né? Teve essa acumulação aqui, agora ele rompeu, subindo, tá? Esse índice aqui tá bonito, hein? Tá show, show mesmo aqui, ó. Olha só na coluna também ele indicando, né, um aumento aqui, ó, bacana, tá? Isso aqui tá show, tá? Da gente olhar assim e ter certeza, ó, tá subindo, não tenho o que contestar, tá? Vamos olhar aqui no índice do Audi, tá aqui, índice do Audi, então ele trabalhando dentro desse canal, tá? E olha só, respeitando aqui Fibonacci, agora ele rompeu, ó, com a força dos compradores aqui, ó, o candle verde, a força deles, tá? Sugestão, se você não entrou comprado no Audi, nesse momento aqui não é um bom momento para você comprar, tá? Porque o stop fica muito caro. Se você está entrando aí com posições longas, tá? Não é um lugar aqui, uma região interessante para você comprar, tá? Teria que ter comprado ele nessa região aqui, quando ele estava nas médias, quando ele voltou aqui ele deu um sinal também que poderia subir. Agora onde ele está aqui, seu stop fica muito longo, porque o certo você teria que colocar o stop aqui embaixo, abaixo desse fundo, tá? E agora, caso ele dê esse sinal de que vai subir e volte a cair, como ele fez aqui, olha, deu o sinal que ia subir, caiu, deu o sinal que ia subir, caiu, tá? É possível que ele faça isso, deu o sinal que vai subir e caia. Tudo pode acontecer, tá? Mas por enquanto ele tá numa tendência de alta bonita, tá respeitando essa região aqui, ó, de suporte, e tá se mantendo aí na alta, tá? Ele rompendo esse topo aqui, maravilha, tá? Já é uma confirmação melhor, né, pra gente ter certeza aí de que ele vai subir realmente e buscar esse nível aqui, ó, tá? Esse nível aqui que ele tá indo buscar, tá? Fazendo esse movimento, ele pode cair, pode subir de uma vez, tá? E chegar nesse nível aqui, ó. Esse nível que é o ponto, tá? É isso aí. Tudo indica. Vamos dar uma olhada então no gráfico, né, do Audi, pra gente ter uma ideia. Ó, Audi USD, esse aqui no gráfico de 1 hora, vamos colocar aqui no gráfico diário, ó. O gráfico diário, então, né, ele tava trabalhando dentro desse caixote aqui, essa coisa terrível, tá? Zica braba, agora ele rompeu, tá? Então sugere aí o relatório COT e o índice também, né, que o Audi pode ter uma alta. Vamos colocar aqui então uma seta indicando alta no Audi, tá?
Volta no áudio para ele possivelmente vir buscar esse nível aqui, ó, de Fibonacci, tá? O último nível da Fibonacci. Será que ele vai? Será que não vai? Então, né? Que tal? Aqui é o nível de resistência. Ó, essa região que ele tá aqui, ó, o nível de resistência. Vamos colocar aqui, ó, essa região aqui, tá? Depois aqui em cima tem esse outro nível aqui, ó, porque aqui é preço, tá? O candle ele fechou aqui embaixo, tá? Esse candle negativo ele fechou aqui embaixo e ele abriu aqui. Mas o pavio também teve negociação. Aqui nesse pavio também teve negócio. Então, pavio é candle, tá? Pavio também é candle. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma marcação aqui. Ó, tá? Isso aqui tudo é um candle. Só ele fechou aqui embaixo, mas aqui teve negociação também. Então aqui em cima tem uma região de resistência, tá? Ó, aqui em cima também tem uma região de resistência, tá? Que vai ser uma briga para ele passar daqui também, tá? Por quê? Porque o preço veio aqui e começou a força dos vendedores, tá? Então, para ele chegar nesse nível aqui, ó, aqui em cima, primeiro ele tem que romper esse nível aqui, ó, de resistência, tá? Que são vários candles que fecharam, abriram e fecharam nessa região, tá? Ele tem que bater aqui e romper, tá? Para depois ganhar mais força ainda e chegar nesse nível aqui e romper para alcançar aquele nível de Fibonacci ali, tá? É, tem muita coisa ainda, hein? Muita briga pela frente, não é? Pois é. Vamos lá, vamos dar uma força pro áudio aí, né? Próximo da lista é o CAD, então vamos dar uma olhada aí no dólar canadense, né? O que pode acontecer? Olha aí, o CAD ganhou uma força então dos compradores, tá? Olha aí, aumentou um pouco aí, tá? Os vendedores também aumentaram. Vamos dar uma olhada aqui. Quem aumentou mais aí foram os vendedores, tá? Enquanto os compradores aumentaram aí 7%, os vendedores aumentaram 13%, tá? O viés ainda de alta do CAD, 72% contra 28% dos vendedores. A diferença deles aí 104%. Os compradores estão a 49% acima da média, enquanto os vendedores estão a menos 47%, estão negativos aí abaixo da média, tá? Então ele fechou aí com as posições líquidas, tá? 53.167. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá o gráfico do USD-CAD. Esse aí é o nosso índice, né, do USD-CAD, né, que sugeriu uma possível correção, tá? Uma alta, mas logo já ganhou aí a força de novo, né, dos vendedores, tá? Ganhou de novo aí uma queda, na verdade dos compradores, né? Porque quem tá mais forte são os compradores, tá? O viés de alta do CAD, tá? Então, como esse gráfico aqui eu fiz ele invertido, tá? Para a gente ter uma ideia melhor qual é a direção do USD-CAD. Então, com essa queda que ele teve aqui, sugere que o USD-CAD continue caindo no nosso gráfico, tá? A gente pode ter uma ideia pelo índice também. Olha só como é que tá o índice do CAD. Olha só, ele rompeu então, tá? O que eu não acreditava que ele fizesse, ele fez, tá? Ele teve essa queda aqui, chegou nas médias, ganhou uma força aqui de compradores e se foi embora, rompeu um nível muito importante de resistência, tá? Porque aqui ele tinha feito um topo, tá? Sugeriu uma resistência, aqui já tinha feito um topo, subiu mais uma vez aqui, tentou romper e não conseguiu, caiu e agora ele rompeu de vez, tá? Sugere para nós então que o CAD pode até fazer uma correção, tá? Fazer um pullback e começar uma alta para chegar nesse nível aqui, ó, de 161,8% de Fibonacci, tá? Esse nível aqui agora que ele busca, tá? É até quase uma expansão de toda essa região que ele fez aqui, ó. Todo esse caixote que ele trabalhou, ó, esse caixote que ele trabalhou aqui, tá? Isso aqui é quase a expansão de todo esse movimento que ele fez aqui, tá? Se a gente pegar aqui, ó, um movimento, né, parecido com esse aqui, ele vai dar aqui, ó, praticamente isso aqui,
tá? Então ele tá aí um pouco mais de 50% desse caixote todo aqui. Vamos pro próximo. Próximo então é o NZD. Vamos dar uma olhada aí no NZD, como é que tá. O NZD teve uma queda dos compradores, caiu um pouco, caiu 2% aqui, ó, 2%, e os vendedores aumentaram 32%. Que isso, 32%, mas ainda temos aí um viés de alta do NZD, 74% dos compradores, tá? Contra 26% dos vendedores. A diferença deles é 86%, tá? Me parece que está diminuindo, olhando aqui pelo gráfico, né? Está afunilando, eles estão se aproximando aí, os vendedores subindo, os compradores caindo, tá? Logo logo, se continuar assim, nós vamos ter aí um cruzamento, né? E o que sugere para nós aí é um comportamento bem bacana aí no NZD. Os compradores estão abaixo da média, 21%, os vendedores também estão 21%, estão empatados aí, tá? E fechou aí então com o total de posições líquidas aí de 18.804. Vamos dar uma olhada no gráfico aqui, no nosso índice do NZD-USD. Olha só, o NZD-USD então, olhando pelo gráfico, ele está em queda ainda, né? Continua uma queda. Nós temos a coluna aqui indicando uma alta do NZD, tá? Indicando uma alta, tá? Por quê? Porque nós temos todo esse movimento aqui, tá? Mas o que ele vem fazendo agora, ultimamente, nessas últimas semanas, é uma queda, vem desvalorizando, vem caindo, né? Vem diminuindo, tá? E ainda teve uma queda aqui, ó. A última semana foi até menor, ó, diminuiu mais, tá? De 23 mil, ó, diminuiu para 21 mil, tá? Então aos poucos ele está diminuindo, perceba. 36.500, 36.100, 26.900, agora diminuiu para 23.300, tá? Ele vem diminuindo aos poucos, ó, 21 mil, tá? Então ele se reflete aqui, ó. Então vamos ver no índice também como é que tá. O índice do NZD tá aí, ó. O índice do NZD, então ele fez toda essa queda aqui. Lembra que eu comentei, né, que ele poderia fazer até um movimento de alta, porque ele tinha dois cenários, tá? Dois cenários. Esse cenário aqui, ó, de correção, tá? De todo esse movimento aqui, deixa eu pegar aqui que fica melhor. Ó, esse movimento aqui, ó, que ele fez de alta, aqui uma correção, aqui uma alta, tá? Ele não fez esse movimento. O que ele fez? Ele fez esse movimento aqui, ó. Fez isso aqui, fez isso aqui e agora vem voltando para esse fundo aqui. Aqui ele pode encontrar um suporte, tá? Nessa região, voltar a subir e talvez uma queda, tá? Talvez uma queda, tá? Se ele continuar com essa direção que ele tá aí pelo relatório COT, né? É possível que ele tenha uma queda, tá? Mas vamos observar aí, né? Porque aqui é uma região aí bem forte de suporte, tá? Olha só, ele acumulou bastante aqui, tá? Se ele romper, então ganha espaço para buscar esse nível aqui, ó. Ele rompendo aqui, tá? Ele ganha espaço para vir buscar esse nível aqui embaixo, tá? De 161,8%, certo? Mas se ele encontrar então um suporte nessa região e der um sinal aí de que pode subir, então ele vem para buscar essa região das médias, tá? E essa região aqui, ó, de Fibonacci, 50%, ele pode até vir fazer esse movimento aqui, tá? Buscar esse nível aqui, ou esses níveis aqui, ó, tá? Essa região aqui. Essa é uma região importante caso ele sinta o suporte, tá? Ele vem buscar esse nível aqui, tá? Mas pelo relatório COT ainda indica queda, tá? Ele indicando queda, então a gente pode olhar no gráfico lá o que pode acontecer no NZD, tá? Ele indicando uma queda, então a gente tem o NZD buscando esses níveis aqui, tá? Vou botar aqui, ó, queda, ó, baixa, ele buscando esse primeiro nível aqui, tá? Que eu já tracei aqui, ó, Fibonacci, ele já tá aqui já umas 2 semanas, tá? E ele tá se aproximando, tá? Caso ele continue caindo, tá? Olha só, o MACD cruzado para baixo, tá? Já fazendo um balão, ele pode fazer uma volta aqui, ó. Pode fazer uma curva, tá?
pode fazer esse balão aqui, enquanto a média azul aqui, ó, rápida, pode fazer esse movimento, depois voltar a cair, tá? Ele pode fazer esse movimento aqui, tá? E ele fazendo esse movimento, então, sugere para nós, né, que o NZD-USD tem uma acumulada nessa região aqui e depois busque esse nível aqui, ó. Que nível é esse? Nível de 78,6 de Fibonacci, tá? É possível que ele faça esse movimento aqui pelo gráfico diário, tá? É possível, tá bom? Próximo, vamos lá dar uma olhada no próximo. Próximo então é o CHF. Vamos observar como é que tá o CHF, né? Novo aí, ó, na nossa planilha, show de bola, tá? Mais uma vez aí, parabéns ao Lúcio. E olha só, então nós tivemos aqui um aumento dos vendedores e um aumento dos compradores, tá? Ele vinha os dois aqui brigando, ó, um sobe e desce, e agora os dois emparelharam e os dois estão subindo, tá? É o que sugere para nós aí. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Os compradores aumentaram aí 9%, os vendedores aumentaram 6%. Nós tivemos aí um aumento de volume de 7% dos dois, os dois aumentaram, tá? Nível de força, então, os compradores estão a 47%, um nível baixo, tá? Os vendedores também estão aí a 53%, é um nível baixo, tá? Os dois estão com uma diferença de 89%, os compradores estão a 11% acima da média, enquanto os vendedores estão 4% abaixo da média. Fechou então a semana a 1.778 negativo no CHF. Olhando aqui então para o índice do CHF, nós temos aqui, ó, olha só que bacana, o CHF numa possível alta, tá? A gente tem aí o USD-CHF podendo ter uma alta a partir do movimento que ele tá, do nível que ele tá, olha aí, ó, sugerindo para nós aqui, né, mais uma alta, tá? Teve uma mudança brusca aqui, olha só, de 900, olha só, ele tava aqui, ó, em 1.200, caiu para 900 e já ficou negativo aqui, ó, 551, tá? 551 e agora já teve uma força aqui, ó, aumentou para 1.276, tá? Que foi esse aumento aqui que ele teve, ó, tá? Esse nível aqui, ó. Então o que sugere para nós aí, né, uma força do USD-CHF, tá? Então vamos olhar, vamos observar. Antes disso, vamos dar uma olhada aqui no índice, né, do CHF que eu tinha deixado aqui, olha só. O índice do CHF, então ele está em queda. Isso acaba confundindo um pouco, né, galera? Acaba confundindo, um tá indicando que sobe, outro tá indicando que desce, mas no final a gente consegue se entender, tá? E o resultado no gráfico ou é compra ou é venda, tá? Então é interessante a gente ver o comportamento de cada um deles, né? Porque sugere para nós aí um movimento certo do que está indicando, tá? Principalmente dos índices aqui, dos pares. É interessante que a gente saiba para ver o que está acontecendo realmente, não ficar só observando o gráfico do MetaTrader, né, o gráfico ali dos pares, porque realmente a gente não sabe como é que está nos bastidores, como é que está a força do CHF, como é que está o dólar, como é que está o USD, JPY, como é que está o euro. Então é interessante a gente observar os índices, fazer esse estudo dos índices, porque a gente tem uma total confiança, né, do que pode acontecer. Por exemplo, aqui a gente vê uma força do CHF, uma força de venda, tá? O que sugere para nós uma alta do USD-CHF, porque se o CHF está caindo, tá? Se o CHF está caindo, vai fazer com que valorize o dólar, tá? Pelo menos nesse par aqui, tá? O CHF está caindo, o dólar vai subir ou vai se valorizar, mesmo que o dólar fique parado naquela região, mas o CHF está caindo, então vai fazer automaticamente que o dólar fique mais alto, tá? Por mais que o dólar fique parado, tá? Vamos supor que ele ficou parado ali naquela região, mas o CHF está caindo, ó, tá caindo. Então o que vai acontecer? O USD-CHF tende a subir, tá? Agora, se os dois caírem, é possível que o USD-CHF fique de lado, então ele fique trabalhando de lado, tá? Agora, melhor ainda se o dólar subir. Ó,
Se o dólar subir, melhor ainda, porque o CHF vai estar caindo e o dólar vai estar subindo, então nós vamos ter aí aquele estouro, tá? Vamos ter aquele baque. E é isso que pode acontecer aqui no gráfico. Vamos dar uma olhada? Tá aqui, ó. Vamos olhar aí no gráfico. Até vou colocar a seta aqui já, ó, indicando uma alta, tá? Porque ele não fez todo esse movimento aqui à toa, tá? Ele não caiu até aqui e voltou tudo isso à toa, tá? Isso aqui é candle, tá? Esse pavio aqui é candle, tá? Mas essa alta que ele fez daqui até aqui não foi à toa, tá? Indica uma forte alta, tá? Uma força realmente aqui, ó, dos compradores, tá? O que é essa força dos compradores? Realmente é aqueles vendedores do CHF, do índice do CHF, porque o dólar não subiu tanto para levantar o SDCHF, entendeu? O dólar até fez uma alta, mas não fez uma alta tão forte a ponto de levantar tudo isso aqui, porque isso aqui teve a ajuda da queda do CHF, tá? Esse movimento que ele fez aqui foi mais uma quedinha que ele teve, né? E agora no último dia, ó, na sexta-feira, teve mais essa alta aqui, tá? Essa região que ele tá aqui, ó, é aquela região de resistência, de acumulação que ele tá, que ele vem trabalhando. Aqui eu já posso ver outra coisa aqui, ó. Ó, já posso ver aqui um nível que ele está trabalhando, ó. Esse nível, ele rompendo esse nível aqui, então ele ganha força para chegar nesse outro nível aqui, tá? E ele rompendo esse nível aqui, ganha força para buscar esse outro nível aqui, tá? Então, para a próxima semana agora, eu espero que o SDCHF tenha uma alta, tá? Olha só, outro detalhe, o MACD aqui embaixo também é cruzado para cima, ó. Ele ainda não cruzou para baixo. Com toda essa queda que ele teve aqui, ele nem deu sinal, ó, que queria cair, nem deu sinal de queda. Então sugere para nós aí, galera, que o SDCHF pode ter uma alta bacana, tá? Show de bola. Então vamos ficar atento aí no rompimento dessa linha aqui, ó. Ó, deixa eu colocar aqui. Talvez eu acho que essa aqui seja mais certa. Acho que é aqui, tá? Ficar observando aí o rompimento dessa linha de tendência de baixa que tá passando aqui, ó. Ele rompendo isso aqui, show. Rompendo essa linha de Fibonacci aqui, rompendo essa outra aqui, ó, só vai, tá? Só vai. Certo? Agora, vamos dar uma olhada, né, num outro ativo que foi colocado também lá no relatório, tá? Que é a prata. Bom, vamos ver então a prata, né? Como é que tá? Olha aí, que bacana. A prata, olha só, o nível dos compradores está andando de lado. Tá andando de lado. O que tá fazendo a prata subir são só os vendedores, ó. Aqui, ó. O nível dos vendedores aqui, eles estão diminuindo e tá fazendo a prata subir. Não é verdade? E a prata tá subindo, a prata teve uma alta, né? A gente acompanha no gráfico lá que ela teve uma alta, porque olha só, os compradores nem estão se mexendo, estão andando de lado aqui, ó, tá? De lado. Deixa eu dar uma olhada aqui na porcentagem aqui deles aqui, ó. Olha só, os compradores 2% aumentaram, enquanto os vendedores, ó, caíram 16%. O que está acontecendo aqui? Os vendedores estão diminuindo cada vez mais na prata e os compradores nem bola, estão parados no mesmo lugar. Para eles é interessante, quanto mais sair os vendedores, para eles é melhor. Vê só, né? O volume diminuiu 4%, tá? O nível aqui, ó, de força sugere aqui um viés de alta dos compradores, tá? Mesmo que eles estejam parados naquela região ali, ó, eles estão a 70%, porque quem está diminuindo são esses aqui, ó, os vendedores. Ó. A diferença deles já está a 120%, tá? Com essa queda que deu aqui, ó. Quem está distante aqui da média, ó, 31% os vendedores, ó, abaixo da média, enquanto os compradores aqui estão a menos 1%, tá? Eles fecharam aqui, ó, o total de posições líquidas 53.645, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó, no índice aqui da prata, olha só, por causa da queda, olha só, uma alta fortíssima também, o dólar também caindo, tá? Teve essa alta fortíssima aí, ó, tá?
É isso aí, ó. O que faz os preços movimentarem são os bastidores, é o que acontece lá, ó. Nunca a gente ia saber se não olhasse os índices, se não olhasse o relatório COT, nunca a gente ia descobrir que quem está movimentando são os vendedores que estão saindo, estão diminuindo as posições, né? E a gente viu que os compradores estão parados, estão numa linha ali, ó, não estão fazendo nada, tá? Que coisa, né? Agora, no primeiro sinal dos compradores aí aumentando a força, nossa, quanto que isso vai disparar? Quanto que isso vai disparar para cima, né? Se os compradores realmente começarem a aumentarem as suas posições, né? Vamos dar uma olhada no gráfico da prata aí, ó, o que sugere. Olha só esse movimento de alta que ele fez aqui, ó. E agora a gente está sabendo que por ele ter esse movimento aqui foi só porque os vendedores estão saindo, estão diminuindo, e os compradores ganharam força sem precisar fazer força. Os compradores ganharam força sem precisar fazer força, tá? Por quê? Porque os vendedores estão saindo. E olha aí a alta que ele fez, tá? Tá aí. E a prata ainda sugere mais alta, tá? Chegou nessa região aqui e ainda sugere mais alta. Pode subir ainda mais, tá? É isso aí. Então vou colocar aqui pelo relatório mais uma alta, tá? Vamos lá. Tá bom? Ele pode buscar esse nível aqui até romper esse nível aqui, certo? Vamos para o próximo lá. Qual é o próximo? Gold. Então tá, Gold. Aí, o Gold já tá diferente, tá? Enquanto a prata, os compradores estão parados numa linha, o Gold já teve um movimento maior, tá? Olha aí, ó. Os compradores estão se manifestando aqui, ó. Eles entraram, né, com força, estão agindo, estão comprando, aí, ó. Estão se movimentando, tá? Já estão no nível bem maior, chegaram a romper aqui os topos, ó. Estão subindo cada vez mais, tá? Aumentaram aí bastante, enquanto os vendedores, ó, começaram a sair, diminuíram cada vez mais. Então vamos dar uma olhada nos níveis aqui do ouro. Ó, o ouro já aumentou 8%, enquanto os vendedores aí aumentaram só 1%. Aumentaram o volume também 6%, um viés de alta perfeito, né? 78% dos compradores, enquanto os vendedores estão a 22%. Diferença entre os dois de 111%. Os compradores estão a 24% acima da média, enquanto os vendedores estão a 22% abaixo da média. Total de posições líquidas, olha só que interessante, 231.047 posições, tá? Então a gente tem uma característica do Gold aí, ó, um cenário perfeito, nítido de alta, tá? Olha só, o gráfico alinhou e a alta foi constante, ó, foi seguida. Então a gente tem aí para a próxima semana o relatório indicando alta do Gold, tá? No ouro. Então vamos colocar aqui alta, tá bom? Deixa eu achar aqui um nível de resistência para a gente poder se guiar, tá ok? Galera, olhando aqui pelo gráfico semanal, o único nível de resistência mais relevante que ele tem é esse topo aqui, ó. Esse nível aqui que ele deixou, tá? Que é o nível que ele ainda vai chegar, tá? Se ele continuar subindo, é um nível de resistência que ele ainda vai chegar. Antes disso não tem nada aqui, ó. Ele rompeu esse topo, tá? Ó, rompeu esse topo aqui, esse topo aqui, e entre esse topo e esse nível aqui, ó, não tem nada. Tá limpo, então ele tem espaço para subir e chegar nessa região aqui, tá? Olhando pelo gráfico diário, né, a gente pode perceber que o nível tá logo acima, tá? E é onde ele pode chegar agora, tá? É onde ele pode chegar. Então tudo indica, né, que o Gold vai buscar esse nível aqui. Olhando de novo aqui pelo gráfico semanal, eu tracei uma Fibonacci agora daqui de baixo, tá? Pra gente buscar aí alguns níveis de expansão. O próximo nível de expansão dele tá aqui em cima, ó, acima dessa região aqui, ó, de resistência, tá? Que ele tá traçando aqui, tá bom? Então ele vai ficar aqui concentrado nessa região aqui. Então vou colocar aqui, ó,
esse marcador aqui para a gente entender que o nível de resistência dele é aqui, tá? O primeiro nível de resistência após esse rompimento que ele fez aqui, ó, depois que ele rompeu essa região aqui, tende a subir e buscar agora esse outro nível aqui, tá? Então é isso aí, galera. Tem mais aqui dois pra gente analisar, só um momento. Bom, vamos dar uma olhada então no petróleo, como é que tá aí a movimentação do petróleo, né? Como é que tá o comportamento aí do pessoal, né, no petróleo. Os compradores estão diminuindo. Diminuíram quanto aí? O petróleo eles diminuíram 2%, tá? E os vendedores aí, os vendedores aumentaram, né, as suas posições, né? Os vendedores estão aí a 29% no petróleo. Ah, que coisa, né? O petróleo tá num viés ainda de alta, na 69%, tá? Os compradores aqui, e os vendedores estão a 31%, tá? Ele deve ter chegado então numa região de resistência, né? E os compradores começaram a bater. Os vendedores começaram a bater, né? Para ter esse aumento aqui, né? Então o petróleo deve ter chegado numa região de resistência para isso acontecer, tá? A diferença dos dois aí, 82%, enquanto os compradores estão a 1% acima da média e os vendedores estão a 13% acima das médias. Total de posições líquidas, olha só a quantidade, 365.865. É muita coisa, né? Galera negociando aí no petróleo, tá? Movimento muito forte aí, tá? Vamos observar no gráfico, né, como é que isso se sai. Vamos lá. Bom, olhando aqui então o petróleo, tá? Eu tô olhando aqui o gráfico do petróleo WTI, né, que é o petróleo do oeste do Texas, né? Que fica ali intermediário, né? E esse aqui já indica para nós então que tá ganhando uma força aí dos vendedores nessa região aqui, olhando pelo gráfico semanal, tá? O comportamento dele aí é um comportamento que pode até continuar uma queda, tá? O relatório então indicou para nós aí um aumento dos vendedores, tá? E é possível que ele faça aí, comece um movimento nessa região aqui. Apesar de que a gente olhando o gráfico, né, graficamente ele até mostre para nós aqui que é possível uma alta a partir desse movimento que ele fez aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui essa linha aqui, ó. É possível que ele faça uma alta a partir dessa correção que ele fez aqui e continue subindo, tá? Mas o relatório indica que nessa região aqui, ó, eles encontraram aqui uma forte resistência, tá? Nessa região aqui, tá? Então tá tendo uma briga aqui dos vendedores nessa região aqui, estão batendo para não deixar o petróleo subir, tá? Nós temos aqui o MACD cruzado para cima, indicando que ele pode subir, tá? Mas não vamos esquecer que essa região aqui é uma região então de briga, né, dos vendedores aqui, tá? Olhando aqui pelo índice, ó, do petróleo que a gente tem no relatório COT, né, ele indica para nós aí, ó, uma força aí, ó, dos vendedores aqui, ó, a queda que eles fizeram naquela região ali, certo? Para não deixar com que o preço rompa aquela região, né, e se valorize mais o petróleo, então eles estão tentando manter o preço naquela região ali, tá? Então aí, ó, teve até uma mudança de comportamento, o ponto de reversão tá aqui, ó, se formou aqui, ó, tá? Tava aí num comportamento de alta, certo? E ele foi subindo, né? Chegou naquela região ali de resistência próximo das médias, a gente olhando pelo gráfico diário. Agora ele mudou o comportamento, ó, ponto de reversão, tá? Indicando aqui uma possível queda, tá? Nessa queda que ele deu aqui, ó, essa força, olha só o movimento que ele fez forte aqui, ó. Ele vinha caindo aos poucos, vinha caindo e agora ele resolveu cair de vez, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico lá. Tá aí, né? Veio fazendo um movimento, foi subindo, foi subindo, foi subindo. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 4 horas, o que a gente pode entender aqui, tá? Olha aí. No gráfico de 4 horas, então, né, a gente teve todo esse movimento aqui, né, que foi indicando lá pelo relatório, né, a força, eles foram subindo, teve a correção, agora eles foram subindo de novo, né, e começaram a diminuir,
as posições, e aqui houve o ponto de reversão. Nessa região aqui, agora pela nossa planilha, né, houve o ponto de reversão. Se vai acontecer realmente a queda, eu não sei, mas que ele está indicando que pode ter uma queda a partir daqui, isso ele está indicando, tá? Então vamos observar, porque aqui nós temos, ó, uma linha de tendência, tá passando aqui, ó, olha só, tá? A gente está vendo isso aqui agora, exclusivo, pela primeira vez a gente está fazendo o estudo aí do petróleo, usando a nossa planilha do relatório COT. Tá show, né? Então olha aí, o que sugere uma queda, né, para o preço continuar caindo e buscar até esse fundo aqui. Pode ser que ele venha buscar esse fundo aqui. Show de bola, maravilha. Próximo então, S&P 500. Olha aí, ó, aumentando aí então o número de compradores, tá? Eles estão aí já querendo romper a máxima, certo? Estão aí entrando com força nessa região aí, né? A toda corda, enquanto os vendedores estão saindo aí, né? Estão diminuindo o volume. Vamos dar uma olhada aqui nos níveis do S&P 500. Ó, os compradores aumentaram 6%, enquanto os vendedores diminuíram 5%. Tivemos um aumento do volume de 1%, né? Somando os dois aí. Viés de alta aí do S&P 500, 60% dos compradores, enquanto os vendedores estão a 40%. A diferença entre os dois aí de 141%. Os compradores estão a 15% acima da média, enquanto os vendedores estão a 6% abaixo da média. Fecharam então, né, com um total de posições líquidas 199.731. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Nós temos também o nosso gráfico aqui, do índice do S&P 500, tá? E olha só, rompendo o topo, rompeu toda essa região aqui, bacana, show de bola, tá? Gostei muito, né, desse gráfico aqui, gostei muito, né, desses novos índices que nós temos aqui, muito bacana mesmo pra gente poder olhar. E olha só a força dos compradores aqui, ó, tá? Querem realmente que o índice suba, tá? Então tá show de bola mesmo, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico, como é que tá o comportamento lá. Olha aí, ó, tá aí, ó, tá nessa região aqui, ó, de resistência, tá? Prestes a romper, ó, uma região de resistência aqui. Ainda tem mais esse nível aqui também, ó, tem mais esse nível aqui em cima também, porque aqui tudo isso aqui é preço, tá? Foi negociado, é preço, tá? E o gráfico não esquece, o mercado não esquece. Então ele tá nessa região aqui, ó, já sentiu uma resistência nessa região, mas como a gente viu que tem um aumento, né, dos compradores, tá? No nosso índice também lá do COT, ele indicou um aumento, uma força. Então é esperado que ele venha romper esse topo aqui, que ele venha romper essa região de resistência, tá? Vou colocar uma seta aqui indicando que o S&P está subindo, tá? Vamos diminuir um pouco aqui o gráfico para a gente poder dar uma observada, tá? Olha aí, ó, a tendência de alta aí, ó, já faz muito tempo, tá? Que ele tá nessa tendência aqui, e se vai embora, ele vai romper essa região aqui e se vai embora, tá? Ó, tem muito para subir aí, ó, tá? São 500 empresas aí, ó, selecionadas aí, tá? O índice somando aí de 500 empresas aí, e olha só, só sobe, a tendência é só subir, tá? E se vai embora. Se você comprou aqui embaixo, já pensou? Olha, e o cara que comprou aqui, ó, a pessoa que comprou aqui, tá ganhando dinheiro, Parece o gráfico lá do Facebook que eu tô comprado, ele não para de subir, só vai. Coisa linda, magrão, tá? E olha só o detalhe, no gráfico diário o MACD tá indo para baixo, aí tá indo para baixo, e aqui nós temos o gráfico indo para cima, a divergência dos dois, tá? Quando esse gráfico cruzar realmente para cima, meu Deus do céu, tá? Quando ele cruzar, fizer esse movimento aqui, ó, e começar a subir, nossa, aí a gente tem o gráfico caindo, né? Não pode acontecer, ele tem que continuar subindo, valorizar sempre, ó, valorizar e subir, vai embora, tá? A planilha resolveu dar uma atualizada agora, bacana, é normal, isso aí é o interessante da nossa planilha, que ela atualiza automaticamente, tá? Maravilha.
e faz parte, tá? Tem que acontecer isso aí, porque esse é o diferencial também do nosso trabalho aí, tá? Do trabalho do Lúcio. Ficou bacana, tá? Bacana mesmo. É isso aí, parabéns. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui então, tá? Tá? Se você gostou desse vídeo aí, dá um like, dá um joinha aí pra ajudar. Se você quiser participar dos grupos, você que está assistindo esse vídeo e ainda não participa dos grupos, saiba que é um grupo top, são grupos muito show, tá? Tem uma galera especial aí nos grupos, tá? Você não paga nada, tá? Não vai ter nada para você comprar lá nos grupos, ninguém vai estar te oferecendo nada, vendendo nada, é proibido, tá? Você tem a oportunidade de baixar essa planilha totalmente de graça, tá? Você pode acessar os sites também, tá? Vai estar todos os links estão na descrição do vídeo, tá ok? Então ajuda aí com um joinha aí no vídeo, tá? Se você gostou desse estudo, tá? Se você não gostou, tudo bem, não tem problema, tá? Mas a gente se esforça, tá? Para ajudar a galera aí, tá? Independente se você vai gostar ou não, a gente acaba se esforçando aqui para ajudar, tá? De uma maneira aí um pouco diferente, tá? Do que a gente está acostumado aí por aí afora aí nos mercados. Fica um abraço para todos aí da galera do grupo que já faz parte do grupo, tá? E é nóis, vamos junto, tchau.